Vamos aqui à nossa segunda entrevista. A gente recebe com muito carinho no nosso estúdio o Raimundo Gadelha. Ele que é escritor, jornalista e também publicitário. Inclusive, a gente vai falar sobre o livro de poemas que está trazendo ilustrações produzidas com inteligência artificial. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de falar sobre algo que para mim é muito caro, é muito importante, que eu amo muito, que é a poesia. Poesia. Então vamos lá para os amantes aí dos livros, da poesia e também da tecnologia, acima de tudo, né? Raimundo, você poderia falar para a gente sobre o que inspirou a sua obra Memórias da Pele e falar um pouquinho mais também sobre o livro em si, por gentileza? O livro Memórias da Pele eu considero o melhor de todos os que eu publiquei. O melhor em termos de conjunto, tá? Porque ele é um projeto muito bem amarrado. São poemas que, em sua maioria, remetem ao passado. Então, nós temos títulos como Memórias de um Rio da Infância, Memórias do Avô, Memórias do Irmão, Memórias do Pai. E, por remeter ao passado, me veio a dúvida, como eu ilustrarei esse livro? Que nós já ganhamos na Escrituras Editora, que era a editora que eu fundei em São Paulo há 32 anos. Hoje foi repassada, nós vendemos o selo editorial. Mas na Escritura nós ganhamos inúmeros prêmios de designer gráfico no Brasil, na Itália, Estados Unidos. E os livros são muito bem elaborados. Nós temos livros feitos com lona usada de caminhão, com rádica, com as bordas queimadas com maçarico em oficina de carro. Temos um livro, Pedra d'Ara, que tem um granito incrustado na capa. São sempre projetos inusitados. E eu queria manter essa mesma linha, essa mesma ousadia editorial. Como os poemas remetem ao passado, eu vou ilustrar como? Eu digo, com a inteligência artificial, que já é o futuro presente. Então, nós temos os 3 tempos, passado, presente e futuro, tudo linkado. E o que eu poderia acrescentar de inovador a esse projeto? É a sutura na capa. Como a pele nossa envelhece com o passar dos anos e muitas vezes até é cortada por acidente ou por necessidade. Então, cada capa recebe uma sutura com fio cirúrgico. Muito bacana. E cada livro termina sendo único porque os cortes e a sutura nunca é no mesmo lugar. Vai mudando de livro para livro. Tentar focar aqui, para saber se o Gabriel consegue pegar bem bacana aí. No livro que você está segurando, é na parte de baixo. Nesse que eu estou segurando é aqui próximo. Capa, nós temos fotografia de pele humana ampliada. Tá? Agora, eu devo fazer aqui, não poderia ser diferente, o registro e enaltecer o brilhante trabalho do Michel Serdots. Ele é descendente de polonês, é um jovem de 20 e poucos anos que coordenou esse processo da inteligência artificial. Ele teve uma ideia brilhante, ele disse, olha, Gadelha, num primeiro momento, não vamos pedir para a inteligência artificial ilustrar nada. Vamos pedir que a inteligência artificial interprete o seu poema com texto corrido. Eu mando de volta para você, você vê se tem alguma coisa para ser consertada, se tem algum desvio de rota, e nós ficamos fazendo isso exaustivamente, até chegarmos ao ponto ideal. Quando a inteligência artificial captou a essência de cada poema, aí sim nós disparamos o pedido para que ela fizesse a ilustração. Um exemplo aqui, no poema Imensidão e Vazio. Então, dificilmente um artista plástico chegaria a esse ponto. E se chegasse,
são 40 ilustrações, cada uma mais elaborada do que a outra. Então, esse livro levaria talvez décadas para ser produzido. E nós produzimos tudo isso em 8 meses. Tá? Incluindo impressão. Agora, os poemas foram escritos em cerca de 2 anos. Muito bacana. Aproveitando aqui, juntar algumas perguntas. A primeira delas é como o leitor ele pode se identificar com o livro. Seriam memórias suas, seriam memórias que a gente pode dizer assim, coletivas. E em outro ponto, até a organização do livro em termos de poema, porque a gente sabe, por exemplo, que numa história, num romance, por exemplo, você tem uma cronologia a se seguir. Em um livro de poesia, não necessariamente há uma cronologia clara, mas eu queria saber a organização por parte do escritor, como funciona para que ele tenha justamente esse início, meio e fim. Ótimas perguntas, várias aí. Vamos à primeira, que é uma pergunta que eu assumo assim, com muito orgulho. O livro, se fosse um romance, se fosse um texto corrido, seria parte da minha biografia. Os poemas remetem ao meu passado, tanto que tem memórias do avô, memórias do pai, memórias do rio da infância. Então, é quase que biográfico. Tá? Com relação à sequência, eu tentei, inclusive com a ajuda a preciosa ajuda da Zildinha, que é minha namorada, ela participou muito nesse processo da escolha dos poemas, porque eu tinha o dobro da quantidade, né? E eu não queria publicar mais do que 40, para ficar um livro enxuto e denso. Então, nós fizemos isso juntos, a seleção dos poemas, que dá uma identidade, é isso que eu busquei muito, é ter uma identidade. Todos os poemas, de uma certa forma, eles estão conectados aos outros, aos demais. Então, essa identidade, para mim, é muito importante. E também a seleção das ilustrações desenvolvidas pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial mandava mais de uma. Mandava, às vezes, 3, 4, e na maioria das vezes, só uma realmente cabia. Então, você tinha que ter também a sensibilidade para fazer aquela escolha para aquele poema. Com certeza. E você está falando das ilustrações, você diria que elas complementam também os poemas em texto? As pessoas podem ter uma experiência conjunta com os dois? Inteiramente. Eu acho que há assim, uma espécie de uma sinergia extremamente positiva, porque ao ler o poema, vendo a ilustração, o poema cresce. E também acontece o inverso. Tá? Com o poema faz com que a ilustração se torne ainda mais bela. Um dos que eu mais gosto é Viagem no Branco. É um bom exemplo disso. Aqui está. Quem está no rádio vai ter que passar para o YouTube para poder ver aí a imagem, realmente, muito bonita. Viagem no Branco. Aqui, posso ler ela curtinho? Fique à vontade. Tá? Pode. Então, Viagem no Branco. Para saber quem eu sou e tocar minha alma, não hesitei em raspar a própria pele. Até hoje, vejo pássaros vermelhos em revoada para um novo abrigo. Estava entre 4 paredes brancas, minhas vestes inteiramente brancas. Repetir essa história é um sacrifício, pois nesse hospício ninguém acredita em mim. Pego nuvens para passar tudo a limpo, mas apenas sinto a vida passando em branco. Então, percebam que depois de ter a pele raspada... Só põe o microfone perto da boca, por favor. Gotas de sangue, é como se transformassem em pássaros que batem em revoada. Então, a ilustração engrandece o poema e vice-versa.
Sim, com certeza. Raimundo, o Luiz Celso, nosso ouvinte de todos os dias aqui na rádio, está perguntando qual o seu poeta preferido e está desejando também os parabéns dele pelas belas memórias. Tá? Olha, eu gosto de tantos. Tá? Difícil escolher Agora, um só. Fernando Pessoa, embora não seja brasileiro, eu sinto com grande reverência a ele. Manuel Bandeira, eu gosto demais. Drummond é um poeta que todo poeta ama. E cito um grande poeta que não é considerado poeta por ser muito famoso como compositor, mas quase todas as letras escritas por Chico Buarque de Holanda é poesia da melhor qualidade. Verdade. Agora, Raimundo, a gente sabe que poesia é um gênero muito subjetivo. A gente já conseguiu perceber isso aqui na nossa conversa, inclusive, né? Agora, como você vê a poesia nesse contexto atual, tendo em vista que a gente está aí numa era tão tecnológica? Como a gente também está conversando aqui, já que você utilizou aí exatamente para ilustrar mais ainda a inteligência artificial no seu livro. Eu vejo assim dois aspectos bem distintos. Primeiro, é muito fácil a gente simplesmente dizer que hoje ninguém mais lê poesia, que se lê pouco, que se lê mal. Isso não deixa de ser verdade. Mas também temos outro fator, que é de grande importância. Com o avanço da tecnologia, ficou mais fácil para os poetas, tá, divulgarem seus trabalhos, publicarem até seus livros em gráficas digital, em pequenas tiragens, às vezes de 10, 20, 30 exemplares, e divulgar. Então, o que a gente tem nas redes sociais de gente lendo e divulgando poesia é muito significativo. Agora, é triste também reconhecermos que se lê pouco nesse país, tá? E se lê mal. Da mesma forma, a gente poderia se referir à música, né? As músicas de boa qualidade são escassas, e o que toca realmente é coisa de gosto muito discutível, né? A gente vai ter agora, em breve, o lançamento do livro lá no Só Vieira. Queria saber justamente a importância que vai ter esse evento, que o senhor fizesse o convite, e também as ilustrações estarão à mostra lá, não é mesmo? Exatamente. Se me permitirem, eu gostaria de... Já mencionei o Michel Serdotes, tá, que coordenou as ilustrações artificiais. Artificiais não, de inteligência artificial, desculpe. E eu gostaria de mencionar que o livro, aqui em Belém, ele teve um apoio, tá, da empresa Alma Engenharia, tá, na pessoa do Rodrigo Nasser. E isso foi muito importante, tá, para que a gente alcançasse até uma tiragem maior para essa publicação. Será lançado na quarta-feira, no Sovieira, que é antigo Savieira, que vai abrir exclusivamente para esse evento, tá? A partir das 19 horas, quarta-feira, dia 18, e vai ser uma grande noite, porque nós teremos participações especiais, tá, da cantora Andréa Pinheiro, do Arthur Nogueira, grande intérprete, e também da Sandra do Arlibe, e a Iê Porto, do Grupo Experiência, vai declamar 2 ou 3 poemas, e além disso, teremos os quadros, 15 quadros, tá, montados com o poema de um lado e a ilustração do outro. Então, na realidade, uma noite de 3 shows de música, tem declamação e ainda tem uma exposição. Maravilha, Raimundo. A gente deseja todo sucesso no seu lançamento. Eu convido todos vocês, além de agradecer essa oportunidade de divulgar o meu trabalho.
Então, Raimundo Gadelha, com Memórias da Pele, sendo lançada na próxima quarta-feira lá no Solvieira, correto? Correto. Solvieira. Tamoios 1587. Muito obrigada e sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado.